Olá, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre as síndromes cromossômicas, dando continuidade àquele conteúdo que nós passamos na última aula, sobre aberrações cromossômicas numéricas. Só para a gente contextualizar, quando a gente fala de doença genética, a gente tem que lembrar que as doenças genéticas são divididas em doenças gênicas, que podem ser monogênicas e multifatoriais, que nós já discutimos na parte de genética mendeliana, e as doenças cromossômicas, também chamadas de aberrações cromossômicas. Enquanto as doenças mendelianas, a gente consegue compreender o mecanismo de transmissão, daquelas autossômicas relacionadas ao sexo, mitocondriais e assim em diante, as transmissões cromossômicas ou as doenças cromossômicas obedecem a uma ideia um pouquinho diferente, a compreensão é diferente, e principalmente quando a gente trata das aberrações numéricas, a gente vê que a maior parte dos erros são erros que acontecem a cada formação meiótica, com raras exceções. Então, como o processo está envolvido tipicamente em erros meióticos, a gente tem que lembrar que toda vez que um homem acasala com uma mulher, no processo de formação de gametas pode incorrer algum tipo de erro, e esse erro, quando esses gametos forem se encontrar, quando o espermatozoide for encontrar um ovócito, lembrando que o processo de gametogênese masculino ele é bem diferente do processo de gametogênese feminino, enquanto a mulher demora anos, décadas para poder completar uma gametogênese, e a gametogênese masculina é muito mais rápida, demorando em torno de 64 a 74 dias em média, e o processo de fertilização ele é determinante na etiologia, na gênese de alguma normalidade cromossômica. E quando ocorre a fertilização, esse processo vai gerar a fusão de pronúcleos masculino e feminino, o ovo zigoto vai clivar uma, duas, três, quatro vezes, assim em diante, sucessivamente, até formar um pequeno embrião, e a gente espera que no desenvolvimento posterior desse embrião, a gente tenha um organismo com registro de cariótipo normal, que contenha, por ser um organismo diploide, 23 cromossomos paternos e 23 cromossomos maternos, ou seja, 23 pares de cromossomos, de uma forma equilibrada. Por outro lado, durante o processo meiótico podem haver erros, e erros de não separação dos cromossomos. Então a gente tem que lembrar das fases, da meiose 1, da meiose 2 e a dinâmica de geração desses erros. E além dos erros na divisão, podem haver erros durante a fertilização, como nós discutimos, por exemplo, na aula passada, uma situação de dispermia que poderia levar a uma triploidia. Se a gente observar esse cariótipo, esse cariograma, na verdade, a gente vai perceber que existe alguma alteração. Vocês conseguem identificar qual alteração que tem esse cariograma? Então, na verdade, aqui nós temos, de fato, uma triploidia. Nós temos trissomias de todos os cromossomos, então nós temos uma triploidia, 3 conjuntos cromossômicos, gerando um organismo com 69 cromossomos, provavelmente por uma dispermia. Por incrível que pareça, o desenvolvimento fetal aqui se deu muito bem, a gente tem uma estrutura corpórea, uma morfogênese bem adequada, tá? Mas lembrando que as triploidias, assim como as euploidias de uma forma geral, não são viáveis na espécie humana. Por outro lado, pode haver erros somente de um ou poucos cromossomos, gerando as aneuploidias, por um erro de não junção ou na meiose 1 ou na meiose 2, que vai levar a uma alteração, geralmente um processo morfogênico alterado, e a gente tenta identificar essas alterações em cima de vários critérios. Por exemplo, se a gente observar esse bebezinho, será que a gente consegue perceber algum tipo de alteração? Quais que são as alterações que são comuns nas alterações cromossômicas numéricas? Então a gente consegue perceber aqui, das alterações cromossômicas numéricas, tipicamente nós temos algumas alterações que são bem significativas, como um pescoço curto, uma orelha de baixa implantação, alterações faciais, alterações cardíacas e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Tá?
Aqui, por exemplo, só para ilustrar, a gente vê novamente uma criancinha que, se a gente observar bem, tem todos os critérios, mas além desses critérios que a gente chama de critérios gerais, existem os critérios diferenciais, que vão diferenciar a criança, né, de uma síndrome em relação a outra síndrome. Por exemplo, vamos começar falando da trissomia do cromossomo 21, por ser, obviamente, uma das mais comuns, uma das mais frequentes. A trissomia do cromossomo 21, aqui a gente consegue perceber, claro que para vocês conseguirem perceber, mas aqui nós temos, então, 3 cromossomos 21. O par 1 está normal, o par 2, o par 3, par 4, par 5. Lembrando que esses cromossomos maiores não sobrevivem trissomias, né? E aqui a gente tem uma trissomia do cromossomo 21. Numa situação dessa, existem alterações clínicas que são bem evidentes. Como, por exemplo, o que a gente conseguiria perceber nessa foto? O que vocês conseguem ver de diferente? Se a gente perceber bem, a gente vê que a criança está toda bem molinha, né? Então, Down tem uma condição que é bem evidente, que é a hipotonia muscular com a frouxidão ligamentar, que é uma condição bem clássica da síndrome de Down. Além disso, antes do nascimento, também é possível verificar possíveis alterações, como no exame de translucência nucal. Então, se a gente for perceber na nossa nuca, a gente consegue perceber bem a parte cervical e a gente vê que não tem muita pele, não tem muito tecido, né? E no ultrassom, a gente consegue perceber um edema nucal que é bem evidente, porque o pescoço da síndrome de Down, além de curto, ele é grosso, então tem bastante pele, tem bastante tecido, né, e retém bastante água, e a gente consegue perceber esse edema nucal claramente. Depois que nasce, várias alterações faciais são comuns, então lembrando, pescoço curto, orelhas de baixa implantação, são características comuns das síndromes autossômicas. Então a gente tem que preocupar com as características que são diferenciais. O que a síndrome de Down tem de característica diferencial? Então vamos tentar relembrar. Tem a prega epicântica, que é essa pelinha que recobre o canto interno do olho. O olho ele é puxado obliquamente, a face ela é mais achatada, né? A gente vê o nariz mais empinadinho aqui, ó. E uma coisa bem interessante também é essa língua protrusa. Na literatura vocês vão ver várias informações, algumas colocando que eles têm uma língua grande, uma macroglossia, outros vão colocar que tem uma boca pequena, alguns vão colocar que tem uma língua grande para uma boca pequena, e a gente tem que saber diferenciar bem essas características. O que acontece de fato quando a gente fala dessa característica facial, dessa língua protrusa? Na verdade, não é nem que tem uma língua grande, nem que tem uma boca pequena. Hoje a gente sabe que a língua, por ser um grande músculo, ela também sofre com a hipotonia, e por ser uma língua hipotônica, ela acaba caindo para fora da boca, gerando esse aspecto de língua protrusa. Hoje, conhecendo-se dessa hipotonia do músculo da língua, geralmente os pais encaminham a criança para um fonoaudiólogo, um fisioterapeuta, para fazer musculação do músculo da língua, revertendo muito o quadro clínico dessa língua para fora, que acaba melhorando o aspecto facial, que melhora a fonação, que melhora a respiração. Então isso é bem importante até ser observado. Outra alteração que ajuda bastante no diagnóstico é a questão da linha simiesca. Então nós temos que lembrar que nós temos várias linhas na palma da mão, que são 2 linhas de flexão palmar e uma linha de oposição. Na síndrome de Down só tem uma única linha, comumente, né, tem uma única linha de flexão palmar, que é chamado de linha simiesca, que é essa linha aqui, ó. Cuidado, a maior parte das crianças com síndrome de Down tem linha simiesca, mas não são todas, e algumas pessoas que não têm a síndrome de Down podem apresentar a linha simiesca, mas é um critério de triagem que é relativamente importante. Uma outra coisa importante também é a síndrome de Edwards, que é a trissomia do cromossomo 18. Aqui a gente consegue perceber o cromossomo 18 é um cromossomo maior que o cromossomo 21, sendo maior ele tem mais genes e as alterações clínicas se tornam mais significativas. A sobrevida no Edwards ela é bem menor, tá? Então geralmente tem uma expectativa de vida de 2, 3 anos,
né? Não costuma ser muito além disso, a não ser que seja mosaico. E dentro das alterações clínicas, a gente tem que verificar as alterações clínicas que são diferenciais. Então, o que é muito importante, né, vou começar primeiro com a questão da hipertonia. Enquanto uma criança com síndrome de Down tem hipotonia muscular, a criança com síndrome de Edwards tem hipertonia muscular. Na hipertonia muscular tem uma coisa que é bem marcante, que é a sobreposição dos dedos. E eu gostaria que vocês testassem fazer uma situação de hipertonia para perceber que um bebê, que uma pessoa com hipertonia vai sentir. Então vocês vão tentar flexionar o terceiro e quarto dedo, fecha o terceiro e quarto dedo, igual está aqui nessa imagem, ok? Fecha o terceiro e quarto dedo, depois vocês vão fechar o segundo e quinto dedo sobre o terceiro e quarto dedo, e depois fecha o polegar. Fechando tudo, vocês vão flexionar o punho, flexionar o braço e aproximar o punho para debaixo do pescoço de vocês, forçando o punho para baixo. E tentem manter nessa posição por uns 5 minutinhos. Dói? Com certeza deve doer, podem relaxar o braço. Então vocês vão perceber que numa situação de hipertonia, o recém-nascido ele vai começar a apresentar muita dor, câimbras sucessivas, e geralmente tem que começar a fazer um movimento oposto, né, e miorrelaxante para tentar aliviar um pouquinho essa dor. Se a gente observar bem, a gente consegue perceber muito bem a hipertonia, né, nas mãos e até nos dedos dos pés. Por outro lado, não menos importante, são as características faciais. O Edwards ele tem um processo de formação da cabeça como se fosse uma pirâmide invertida, né, um triângulo, uma pirâmide de cabeça para baixo. Então, tipicamente vai ter uma boca e um queixo pequeno, ao passo que tem uma cabeça grande. Quando a cabeça cresce demais, os olhos acabam se afastando mais, gerando um hipertelorismo ocular. Então, pescoço oculto, orelha de baixa plantação, todos têm, não é diferencial. Cabeça grande, queixo pequeno e recuado para trás, já são características diferenciais juntamente à hipertonia. Olhos afastados, ponte nasal mais larga. Tá? Isso aqui, se a gente observar, é bem diferente da síndrome de Down. Clinicamente, nem tem como comparar. Se observar esse ultrassom, se a gente observar com cuidado, a gente consegue perceber várias alterações clínicas compatíveis com a síndrome de Edwards. Aqui um pescoço curto, uma parte occipital bem proeminente, um occipulso proeminente, implantação do olho mais distal, mais afastado, né, caracterizando hipertelorismo ocular, um queixo pequeno e recuado para trás, uma microrretrognatia, um braço flexionado com punho flexionado e dedos flexionados, pensando que provavelmente seja uma hipertonia. Uma hipertonia, microrretrognatia, hipertelorismo ocular, occipulso proeminente, tudo é compatível com a síndrome de Edwards. Aqui novamente algumas imagens para mostrar sobre a síndrome de Edwards, né? Queixo pequeno, olhos afastados, cabeça grande, hipertonia muscular. Tá? Aqui não dá para ver, mas os olhos também estão afastados, um queixo pequeno e recuado. Então não tem como comparar e confundir Down de Edwards. Por outro lado, nós temos também a síndrome de Pateau, escreva-se Patal, pronuncia-se Pateau. Na síndrome de Pateau, caracterizada pela trissomia do cromossomo 13, a gente consegue perceber que o cromossomo 13 é um cromossomo bem maior que o cromossomo 18. Por ser maior, ele envolve mais genes e as alterações clínicas tendem a ser mais severas, ao passo que a sobrevida na síndrome de Pateau ela é menor ainda que a sobrevida da síndrome de Edwards. Geralmente um bom prognóstico, né, seria até uns 6 meses de idade. A maior parte não vai passar disso com certeza. Tá? Na síndrome de Pateau nós temos uma situação diferente da síndrome de Edwards. Eles podem ter hipohipertonia ou não ter nenhum dos dois, mas nós temos um desenvolvimento da face que é diferente. Enquanto a face no Edwards é uma pirâmide invertida, aqui nós temos uma pirâmide basal, um triângulo normal. Então a cabeça ela fica menor, tem tipicamente uma microcefalia, com uma alteração chamada de holoprosencefalia, quando os hemisférios cerebrais não se clivam. Tem um queixo bem mais largo. Quando o queixo cresce demais, geralmente a boca se fusiona com o nariz, com o lábio, leporina e ou fenda palatina. Quando a cabeça crescia muito, no Edwards, os olhos se afastavam. Aqui, como a cabeça cresceu menos, os olhos não vão afastar, pelo contrário, eles vão aproximar, eles vão se tornar menores ou ausentes.
Então tem uma microcefalia junto com uma microftalmia ou anoftalmia. Comumente também cursam com polidactilia. Se a gente observar aqui, tem mais de 5 dedos na mão. Tá? Então aqui novamente, ó, microcefalia, microftalmia, lábio leporino com fenda palatina, um queixo bem largo. Tá? Em algumas situações mais graves, quando a cabeça cresce menos ainda, os olhos podem se aproximar muito e gerando inclusive uma ciclopia. Aqui nós temos então novamente uma formação de uma única abertura de globo ocular. Aqui também a gente consegue ver queixo grande com lábio leporino e fenda palatina, não sobrevive também. E aqui uma polidactilia. Aqui novamente mais 2 patôs, né? Queixo grande, cabeça pequena, olhos pequenos, lábio leporino com fenda palatina. E aqui numa situação mais grave, ó, a microcefalia bem evidente, queixo bem largo e os globos oculares já se fusionando, né? Já um início de ciclopia aqui nesse caso também. Lembrando que a sobrevida em patô é bastante reduzida, raramente passando de 6 meses de desenvolvimento. Então, quando a gente fala de síndrome de Down-Edwards-Patô, a gente consegue perceber que todas elas são bem diferentes clinicamente. Não tem como comparar uma síndrome com a outra. Clinicamente são muito distintas. Então, Down, com hipotonia, uma face achatada ou puxada obliquamente, língua protrusa, e uma sobrevida bem aumentada. No Edwards, uma pirâmide invertida, então uma cabeça grande, olhos afastados, queixo e boca pequena. E no Patô nós temos exatamente o contrário, uma cabeça pequena, uma microcefalia, com boca e queixo grande, geralmente o lábio fusionando com a boca, e os olhos pequenos ou ausentes, ou uma situação de ciclopia. Ok? Das síndromes autossômicas, clinicamente todas elas muito diferentes. Quando a gente entra na discussão das alterações de cromossomos sexuais, aí a gente já vê uma diferença que é bem mais importante. Nas síndromes sexuais, geralmente, as alterações clínicas são mais leves, são mais sutis, né, apresentando alterações bem mais brandas, não tão fortes, mas mesmo assim, às vezes, perceptíveis. Na síndrome de Turner, por exemplo, a gente consegue perceber que tem um atraso no desenvolvimento puberal, em decorrência de um não desenvolvimento gonadal. Mas se a gente observar bem, por exemplo, nessa imagem, aqui, a gente consegue ver 4 mulheres com síndrome de Turner, mas clinicamente, se a gente olhar a parte facial, tem poucas alterações. Porque a gente pode ver uma face um pouquinho mais triangular, né, mas é bem discreto, nem sempre é bem perceptível, e a principal alteração clínica seria o pescoço alado, que é esse excesso de pele na região do pescoço. Dá para ver um hipertelorismo mamilar, um peito um pouquinho mais largo, um pouquinho mais aberto, né, que a literatura antigamente trazia como peito em escudo, peito em barril. Mas clinicamente a maior parte delas, né, além da baixa estatura, terá realmente esse pescoço alado. E se dá porque durante o desenvolvimento embrionário fetal, o bebê ele incha muito, né, ele tem um higroma cístico generalizado, principalmente essa região entre a cabeça e as costas, esse dorso aqui, ela fica muito inchado. Metade das concepções Turner serão abortadas, né? A metade não vai conseguir sobreviver a esse processo de inchaço, né? Então aqui a gente consegue ver, ó, mais 2 que não sobreviveram, encheram muito, ficaram muito inchados. Se sobreviveu ao inchaço, começa a desinchar, né? E aí o prognóstico se torna mais favorável, mas aqui esse inchaço aqui vai gerar um excesso de pele nessa região do pescoço, gerando um futuro pescoço alado. Uma coisa importante ao perceber no nascimento é se a criança do sexo feminino apresenta um linfedema de pés e mãos. Então aqui a gente consegue ver um pé bastante inchadinho, que pode ser um indicativo clínico para a síndrome de Turner. Aí olha também a questão da pelinha excessiva no pescoço. Mas fora isso, facialmente não tem grandes alterações, né? Só relembrando, então, baixa estatura, pescoço alado, né? E às vezes se o paciente tiver uma obesidade, às vezes nem consegue perceber bem esse pescoço alado. E o que é mais importante é a questão do infantilismo sexual. Esse aqui já é uma mulher adulta, né? Que não tem desenvolvimento de mamas, não tem um corpo com aspecto ginecoide, né? Não tem pelos pubianos, então a gente vê que é um aspecto realmente infantil, porque suas gônadas estão murchas.
Clinicamente você consegue reverter muitas coisas, administrando hormônio, colocando prótese, mas a infertilidade tende a permanecer porque as gônadas de fato são murchas, né? Essa mulher vai acabar não ovulando, apresentando uma amenorreia primária, né, desde o início, né, que deveria começar a puberdade, ela não vem esse período e às vezes ela é diagnosticada somente nessa época. Tá? Lembrando, inteligência em Turner é uma inteligência normal, então a gente não vê alterações clínicas severas para poder caracterizar que tem um quadro sindromático grave, alguma coisa assim. Então a maior parte será diagnosticada somente na puberdade. Assim como ocorre na síndrome de Klinefelter. No Klinefelter nós temos então uma trissomia cromossômica, diferente da síndrome de Turner, que nós temos a única monossomia viável para a espécie humana. No Klinefelter nós temos uma condição de homens que vão ser, ao contrário do Turner, são mais longilíneos, são maiores, né? E a gente tem que tomar cuidado com algumas informações que eram colocadas no passado. Eu deixei no slide, lembrando, somente por valor histórico, mas cuidado com as informações. Aqui coloca QI mediano baixo, abaixo da média, problemas comportamentais. Cuidado, isso aqui a gente não coloca mais hoje da parte clínica, porque obviamente são homens que vão apresentar problemas do desenvolvimento sexual, uma parte, metade pode apresentar uma ginecomastia, por exemplo. Depois, quando chegar na puberdade, vai ser bem latente que eles não têm desenvolvimento peniano e puberais de uma forma geral. E isso, obviamente, para um adolescente acaba gerando problemas de autoaceitação e isso pode gerar problemas comportamentais, mas não é uma coisa inerente à síndrome. Se diagnosticado precocemente, tratado precocemente, são pessoas que podem ter um desenvolvimento totalmente normal, assim, dentro dos padrões de normalidade, vamos dizer assim, né? Mas você consegue melhorar muito o quadro clínico, inteligência dentro dos padrões de normalidade, comportamento dentro dos padrões de normalidade, então tem que tomar cuidado para não criar um estigma em cima desse paciente, porque se você trata uma pessoa diferente, ele acaba se tornando de fato uma pessoa diferente, tá? Então aqui só para ilustrar, um micropênis, aqui provavelmente a gente pensa que seja uma criptorquidil, o testículo não desceu, depois um organismo adulto, né, um testículo pequeno, um pênis pequeno, você consegue uma melhora clínica com um tratamento hormonal e cirúrgico, se for necessário também, prótese peniana, prótese testicular para melhorar a aparência e tratamento hormonal para melhorar também todo o quadro do paciente, né? Lembrando, no Klinefelter, o grande problema que ele tem, por ter um cromossomo X a mais, a diferenciação gonadal não se dá da forma adequada, ele vai ter um testículo murcho. Como o testículo é murcho, a produção hormonal é muito baixa, ele não tem amadurecimento sexual da forma adequada, nem genital, nem dos caracteres sexuais secundários. E esse paciente, obviamente, vai ter um problema, às vezes, de autoaceitação e por isso que a gente falava antigamente de problemas comportamentais, ok? Fora isso, hoje a gente sabe inteligência normal e assim em diante. E tem vários tratamentos que podem ser realizados. E as duas últimas condições, que eu nem chamaria de condições sindromáticas de fato, tá? A gente tem que tomar cuidado, que seria a trissomia do X, também chamado popularmente de superfêmea, que na verdade não tem nada de superfêmea, e a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas que também estão presentes na literatura mais antiga. Bom, e aí quando a gente fala de polissomia do X, no caso de uma forma simplificada, trissomia do X, mas existem também a tetrassomia, a pentassomia, assim em diante, a gente pensa na trissomia do X, que é a caracterização da superfêmea, como sendo uma mulheres normais. Na literatura antiga, vocês vão ver que às vezes poderia colocar que apresenta um leve retardo mental, alguns problemas cognitivos espaciais, pode tirar tudo isso, que está tudo dentro do padrão de normalidade. Provavelmente vocês devem conhecer várias mulheres que são superfêmeas que não foram diagnosticadas porque não apresentam nenhuma alteração clínica significativa pela ocorrência apenas de 3 cromossomos X, tá? Então ainda a gente considera dentro do padrão de normalidade, não tem nada diferente. E cuidado, porque existem literaturas antigas que vão colocar que essas mulheres são mulheres que têm uma libido diferenciada, que têm um apetite diferenciado, tudo. Então esquece isso tudo, isso é apenas
mito, ok? Então, clinicamente, são mulheres normais. Assim como ocorre com o duplo Y, também chamados de supermacho, que na verdade não tem nada de supermacho. O duplo Y, antigamente também chamado de síndrome de Jacobs, são homens totalmente normais. Mas a gente tem que pensar, indivíduos que têm 2 cromossomos Y, a maturação gonadal ela sempre se dá por completo. Se a maturação gonadal se dá por completo, a produção hormonal também é geralmente otimizada, então serão tipicamente homens com bastante testosterona. Então a gente não tende a encontrar um indivíduo que seja duplo Y com pouco hormônio, sem barba, com voz fina, com hipotrofia muscular, alguma coisa assim. Todos eles, pelo contrário, têm bastante testosterona, então são todos homens com bastante barba, com um biótipo mais forte, mais musculoso, com bastante acne na adolescência. Mas aí eu pergunto, será que a testosterona é um hormônio que leva à agressividade, à violência? Porque antigamente os supermachos eram caracterizados como sendo pessoas antissociais, nervosas, agressivas. Mas se a gente pensar, existem mulheres que são extremamente agressivas e tem uma concentração de testosterona muito baixa. Então será que a agressividade ela depende da testosterona? Então provavelmente que não. Então, cuidado com essas coisas da literatura, o supermacho, né, o duplo Y, são homens normais, dentro do padrão de normalidade, não tem problemas comportamentais, não tem problemas de inteligência, são pessoas normais. Só que, dentro do padrão de normalidade, estão com um desvio na curva para ter, obviamente, uma produção, uma concentração hormonal sempre otimizada. Nada além do normal, tá? Mas sempre com concentrações otimizadas, ok? Então, quando a gente fala de alterações cromossômicas, nós colocamos 3 alterações numéricas autossômicas, síndrome de Down e Eddis-Pattou, que são todas clinicamente bem diferentes e extremamente importantes, e 4 alterações cromossômicas numéricas de cromossomos sexuais, síndrome de Turner e Klinefelter, que são 2 lados opostos de uma mesma moeda, a monossomia do X e a trissomia de cromossomo sexual, né, o XXY, e são problemas parecidos em lados opostos, e 2 outras condições também numéricas, que é a trissomia do X e o duplo Y, que clinicamente não vão afetar de fato o fenótipo. Ok? Bom, pessoal, tentei compactar esse conteúdo da melhor forma possível. Eu vou passar para vocês um material de apoio para vocês darem uma lida a mais e posteriormente a gente vai abrir um espaço para a gente poder tirar dúvidas e fazer mais alguns comentários sobre essa temática. Muito obrigado pela atenção de todos, tá? Um grande abraço, estudam bastante. Lembrando que as doenças genéticas, as cromossômicas são complexas, são importantes e tem que realmente estudar, né? Tem uma frase do James Watson, que junto com o Crick, falaram sobre a estrutura do DNA em 1953, que ganhou o prêmio Nobel por causa disso, da síndrome associada ao avanço da idade materna. Tá? Isso é uma tabela mais antiga, baseada em dados norte-americanos, mas no Brasil nós teríamos aproximadamente um dado como se fosse que uma mulher de até 35 anos teria em torno de uma chance em 900, uma chance em 1000 de ter uma criança com síndrome de Down, com 45 anos uma chance em 110 e com 55 anos uma chance em 16. Então a gente consegue perceber que o avanço da idade materna está fortemente associado ao risco de ter uma criança com síndrome de Down. E isso é bem evidente e é chamado de teoria do ovócito velho. Síndrome de Down, eu acho que é bem tranquilo, porque todos vocês já viram, provavelmente, crianças ou pacientes que têm a condição. Uma outra coisa que é importante ser relembrada é quanto à expectativa de vida na síndrome de Down. Na literatura mais antiga, se você pegar um livro de genética médica de 20, 30 anos atrás, vão trazer várias informações que eram verdades naquela época, mas hoje são bastante diferentes. Por exemplo, a expectativa de vida de um Down antigamente era colocada em torno de 30, 35 anos. Hoje a gente sabe que aumentou muito, 45, 50, 55 anos, cada vez maior a expectativa. Tem pacientes de 70 e tantos anos com síndrome de Down que conseguem sobrevida bem aumentada. Isso se dá principalmente pelo conhecimento das principais alterações, dos principais problemas que o paciente apresenta, como cardiopatia,
Down tem muito problema valvular. Sabendo desse problema valvular, geralmente a criança acaba de nascer, passa um pouquinho, já faz uma avaliação cardiológica bem feita e, se necessário, faz um procedimento cirúrgico para corrigir os problemas valvulares que acabam levando à diminuição da expectativa de vida. Um outro problema é a imunidade também, que em Down eles são imunocomprometidos, né, tem risco de infecção maior. E um problema também bem importante no Down é o risco de leucemia. Sabe-se que chega a ter um risco 10 vezes ou mais de ter uma leucemia devido a essa alteração cromossômica em Down. Então, toda vez que é Down, geralmente faz um acompanhamento com o imunologista, faz uma avaliação cardiológica e, se necessário, faz um procedimento cirúrgico e faz uma avaliação também com o hematologista ou oncologista para acompanhar, né, se começam a aparecer células leucêmicas. Isso é importante e isso acaba aumentando bastante a expectativa de vida nessas condições. Ok. Bom, continuando, nós temos